Então, gente, vamos lá. O nosso tema de hoje é um tema desafiador. É desafiador e por isso mesmo a gente gostaria de fazer uma introduçãozinha para que a gente tenha noção, e é importante que a gente saiba disso, dos tempos que a gente vive. Eu já citei isso aqui, costumo sempre lembrar disso na casa, independente da abordagem, da linguagem que a gente se utilize para enxergar, né, a vida de um modo mais amplo através de uma ótica espiritual, qualquer tipo de abordagem. O nosso planeta é um planeta só, ele tem uma situação única no espaço e no tempo, dentro do universo físico, e ele realiza movimentos que são únicos e não se pode mudar isso. A gente tem várias abordagens, mas no final das contas tudo vai dar no mesmo final, no mesmo entendimento, se nós tivermos cabeça aberta. Então, o planeta nosso faz anualmente uma circunvolução falsa ao redor da nossa estrela, porque esse círculo não se fecha, a nossa própria estrela orbita a cada 200 milhões de anos ao redor do núcleo da galáxia. O Sol faz uma volta inteira, e também não é uma volta. E esse processo nos coloca sempre em função de receber energias específicas. E cada vez mais que nós vamos abrindo os olhos e abrindo a mente, nós vamos entendendo que essas energias não são energias aleatórias. Cada vez mais que a gente avança no nosso conhecimento, vamos entendendo que não há aleatoriedade no universo. E que tudo o que ocorre, ocorre como dentro de um grande, de um super programa, de um super instrumento computacional. Nós estamos começando como humanidade a conhecer, estamos deslumbrados com os avanços que hoje ocorrem dentro dessa era que nós chamamos de era digital, que apareceu a partir da teoria do sistema e da estrutura computacional, do entendimento que se pode computar, processar, armazenar informação, o entendimento de que informação é algo que não é subjetivo, é algo que existe e tem que ser baseado em alguma coisa. Não há irrealidades. Mesmo quando a gente diz que algo é irreal, que é ilusório, isso na verdade é uma comparação em escala com algo que é mais real do que aquele que nós chamamos real. E portanto ele é irreal em relação àquilo. Quando a gente chama o mundo físico de um mundo ilusório, e assim é, em relação aos mundos invisíveis, nós, versão trocada, visão inversa, chamamos de real o que não é visível, mas cada vez mais fica claro para nós que essa realidade invisível é a matriz de todo o processo e, portanto, torna irreal aquilo que, vamos chamar assim, é menos real, mas tudo é realidade. Esse processo todo ele tem que estar ancorado em alguma coisa, e está ancorado em informação, energia e vibração. E entra uma quarta palavra, a gente tem repetido isso aqui insistentemente, consciência. Ao contrário do que pensa a ciência materialista, a consciência não é um fruto de reações químicas que saem do cérebro e, portanto, geram o nosso autoconhecimento como um eu individual, a nossa memória, todo o processo mental e emocional. Ela não é, como chamam os cientistas, um epifenômeno, ou um fenômeno paralelo a reações químicas cerebrais, ao contrário. Hoje, até mesmo dentro da ciência, vai ser largamente conhecido em todas as visões espirituais, sejam elas em que origem, ou em que momento do tempo, ou em que civilização, sabe-se isso hoje. A nossa ciência ocidental vai chegando lentamente a essa história, a esse entendimento de que consciência é algo, então, muito mais real do que parece, muito menos subjetivo do que parece, e, portanto, é da consciência que tudo emerge. E há graus de consciência. Da consciência emerge a energia. Da consciência emerge. Por que a energia de lá emerge? Vibração. Porque toda energia no universo, nós sabemos, é expressa em padrões vibratórios. Padrões vibratórios que são sucessivamente crescentes em aumento de frequência ou diminuição delas, dependendo do estado que a coisa esteja. E que isto dá concepção e dá construção aos universos, e hoje o que nós estamos aqui vivendo é apenas uma pequena parte dentro dessa escala infinita de universos, de onde a consciência, ela mesma, emana e cria tudo o que existe a partir do ser. Eu conto essa história para que a gente entenda, eu estou falando isso tudo porque
O nosso pequeno planeta, portanto, está imerso num padrão de energias, ainda que nós olhemos apenas o nosso universo físico, vamos abdicar de olhar universos invisíveis ou outros universos, ainda que olhemos só aqui, esse padrão de energias nos bombardeia o tempo inteiro. Nós somos cruzados nesse momento por trilhões infinitas estruturas, padrões energéticos, padrões vibratórios, partículas. Isto tem uma função, isto tem um efeito. Não é aleatório. Faz parte desse super programa. Então, coloca lá, nessa curta no final. O planeta, portanto, e não é à toa que surge um conhecimento tradicional que a gente chama de astrologia, que entende que uma paralela num plano traçado do nosso planeta com a vizinhança estelar próxima, existem 12 constelações, as chamadas constelações zodiacais. Conjuntos de estrelas que emitem padrões vibratórios e que influenciam consciência, que influenciam energia, que influenciam vibração. Todos os anos, o planeta, ao virar em torno do Sol, gira também em projeção a essa que nós chamamos da eclíptica zodiacal, o plano que corta onde estão estabelecidas as constelações do zodíaco, de Áries a Peixes. E cada uma delas tem um programa funcionando e nos bombardeando. Nós estamos passando nesse momento. Independente de onde entramos, já entramos, estamos hoje, ainda não entramos na astrologia solar no signo de Leão. Mas na astrologia lunisolar, por exemplo, na Kabbalah, já estamos no signo de Leão. Isso nos coloca em contato com vibrações desse super programa, ao qual nós estamos conectados. De que forma? Porque a nossa memória individual, a nossa memória evolutiva, a memória, e aqui eu abro um parênteses para dizer, não são obrigados a acreditar nisso, mas nós propomos isso, porque aqui não se propõe verdades absolutas, mas aqui nós temos esse conceito como aceito, a nossa memória evolutiva e, portanto, reencarnatória. Esse processo todo arquivado dentro de cada um de nós, concernente não a uma, mas a diversas vidas e experiências, elas, por sua vez, conectadas a tantas outras, olhando só o nosso pequeno planeta, entra em interação com as energias que vêm na sequência que o planeta faz em torno do Sol, nos bombardeando e interagem com esse programa e vai responder em cada um de nós de acordo com o que nós estruturamos no passado ou estamos estruturando agora. Isso é uma lei, e essa lei os hindus chamaram de lei do karma ou lei de causa e efeito, e nós estamos então, ainda que não tenhamos, que a nossa consciência está de tal maneira mergulhada dentro do aspecto restritivo dos nossos sentidos físicos, do nosso ego físico, do nosso universo físico, acreditando na realidade única do que nós chamamos de matéria, que sabemos que não é, não existe matéria, existem padrões de energia. Um deles é, para nós, reconhecido como algo sólido, como matéria. Mas aqui não tem nada dentro. Nós estamos, portanto, restritos a isso, vinculados a essa lei de forma quase completamente inconsciente. Estamos realizando agora, nesse exato momento, com os nossos pensamentos, com as nossas ações, com tudo aquilo que emitimos, porque somos emissores permanentes de energia para esse universo e para outros tantos, estamos interagindo com esse programa e esse processamento vai se dar. E muitas vezes os fatos que ocorrem na nossa vida hoje foram gerados no tempo e espaço numa distância muito grande, que fica longe da nossa perspectiva consciencial e aparecem para nós como efeitos aleatórios, como frutos do acaso. E nós, a reboque disso, vamos levando a vida como bolas de bilhar dentro de um campo, batendo uma nas outras, acreditando que esse processo todo é incontrolável. Nós vivemos um momento do ano, especificamente nas últimas 3 semanas que vão se completar no próximo dia 22 de julho desse mês, um momento onde esse karma passado é chamado à superfície, seja individual, seja coletivamente, com 2 motivos. Não para punição, não para que a gente receba, mas para que nós possamos, porque tudo que existe dentro desse
dessa criação, até onde nós possamos ver, possui, dentro da polaridade, dois potenciais muito claros. É o que, sem saber muito porquê, os cientistas, ao perceberem a realidade que se dava no microcosmos, no universo das micropartículas, ou a tal da imponderabilidade ou imprevisibilidade, ou infinitas possibilidades dentro do chamado mundo quântico, mas que não está separado do nosso mundo. Todo o processo possui potencialidades máximas para qualquer lado, a qualquer momento que nós estejamos em contato com ele. Quando a gente está guiado por essa lei kármica, como estamos nós, os frutos do passado, a plantio do passado tende a trazer frutos, e como nós não temos influência consciente sobre isso, vamos reagir. Agimos a partir de uma ação que veio, e muitas vezes o fruto de algo que plantamos e do qual estamos inconscientes agora, nesse momento, porque insistimos em ficar com a consciência mergulhada dentro dessa restrição, do que nos traz os sentidos físicos, do que nos trazem os condicionamentos que esse nosso mundo impõe, que a sociedade impõe, que tudo nos impõe como efetivamente uma prisão. Essas três últimas semanas, portanto, são semanas em que esse karma é exposto. Não dei essa volta toda, mas acho que é importante para entender. Muitos estão entendendo esses dias e sentindo que são dias que mexem, mas o potencial que tem dentro disso, e aí tem um lado bom da história, né? Lembrando a história do Otto, não é a pior, ainda pior não, pelo contrário, tem um lado muito bom, que é, e eu vou me valer da tradição hebraica, que é a que mais focaliza esse período. Esse dia 22 de julho, ele vai cair no dia 9 do mês de Leão, que é um dia em que toda a tradição hebraica reconhece que houve eventos muito destrutivos para o povo de Israel. A destruição dos dois templos, a expulsão dos judeus da Espanha, o holocausto e outras coisas mais. Mas como a gente entende que a missão do povo de Israel é uma missão muito ampla, a gente pode abrir isto para um entendimento maior em relação à humanidade como um todo, entendendo os códigos que estão ali. Quais são os eventos que marcam, então? É um evento onde o povo, sem esperar Moisés voltar do Monte Sinaí, constrói um bezerro de ouro e o adora. 3 semanas depois, chegamos nesse dia onde houve todos esses eventos históricos ruins. Essas 3 semanas são densas porque elas colocam para fora o nosso karma em 2 polos. Salto ou manutenção dentro do processo kármico. Por quê? O bezerro de ouro é o símbolo nítido e claro daquilo que nós vamos falar hoje aqui quando falamos de religião, e que seja religião organizada, institucionalizada. Como é que a coisa aconteceu? Moisés, o símbolo da história, Moisés vai com o povo e ele sobe um monte inóspito, lá ele encontra à frente de uma árvore de espinhos, não sei se vocês sabem que uma sarça é uma árvore que não tem flor, que não tem uma árvore, espinhos, um fogo, uma luz espiritual, na qual ele dialoga com a divindade em diversos níveis, incluindo o nível da divindade dentro dele. E cria um salto de consciência muito grande. O povo embaixo, que deveria estar conectado com ele, se desconecta. E diz assim, ele não voltou, esse Deus aí que está dizendo que existe não tem nada a ver, vamos fazer o nosso Deus. E constroem com o ouro que tinham um bezerro. Existem inúmeras tradições e coisas que se pode falar a respeito disso, mas o fato é, houve ali a divinização do ego, materializado numa imagem. Não é que a imagem em si fosse ruim, mas a imagem foi projetada pelos egos que estavam insatisfeitos, ou nem aí para uma coligação mais profunda, como estava fazendo Moisés. Muito bem, esse evento é um evento, então, que tem uma ligação cósmica. Naquele momento, e nesse dia, todos os anos, nós estamos postos à frente das reverberações passadas que temos no nosso karma. No dia 9 de Av, acontecem os eventos porque o nosso karma
nos condiciona. Então, como a gente só reage, aquilo que vem de trás, impossibilidade de ser mudado, porque essa foi a grande contribuição que a visão da eletromecânica quântica traz, a você entender que você tem realidades superpostas, estados superpostos permanentemente no mundo microcósmico, que isso pode ser eventualmente transplantado para o chamado mundo real, que não tem nada de real mais do que isso, é o mesmo mundo. Entender que você tem a possibilidade de mudar a qualquer momento. E esse dia 9 é o dia onde essa possibilidade está em tal potência que esse é o lado bom do ego. Esse dia 9 é o dia em que se concebe o nascimento do Messias. Olha, o Messias não está restrito a uma pessoa. O próprio Jesus Cristo, que foi taxado de Messias por aqueles que instituíram a sua religião, disse ele mesmo, por isso a história da segunda volta, do retorno. Yogananda brilhantemente, Paramahansa Yogananda brilhantemente, em 2 livros, mostra que esse retorno só se dá em um lugar, dentro de nós mesmos. O despertar da centelha. Messias é um ungido, significa isso. É aquele que recebe por unção a presença divina e a expressa com toda a plenitude. Jesus diz, com toda a clareza, eu vou, e aí que está, para que venha o Consolador. A palavra Consolador, e ele falava aramaico, em aramaico é Menachama, e Menachma, em hebraico é Menachem, e Menachem é um dos nomes que terão o Messias. Portanto, o Consolador é o estado messiânico. Isso está muito claro no Evangelho de João. Jesus não disse, eu sou o Messias, eu sou o Rei, eu sou Deus. Ele disse, vós sois deuses, quando ele foi numa das dos seus embates com os sacerdotes. Muito bem. Esse dia 9, que está chegando agora, dia 22 de julho, ele traz então um potencial absurdo de um dia despertar em nós a consciência messiânica. Enquanto não ocorre, o ideal é que a gente aproveite esses dias densos para que nós mergulhemos profundamente na natureza espiritual da nossa vida e façamos com que isso se reflita de alguma forma dentro do nosso karma, e um passo logo imediato a isso é a dissolução de aspectos kármicos, não mais por reação, mas por ação criadora em direção a uma superposição de estados possíveis. Nosso futuro não é um futuro predeterminado nem um destino só. Nosso futuro é um futuro onde os estados futuros possíveis a todo tempo se renovam pelo conjunto de forças que nós interagimos com o universo como um todo. Com as pessoas que estão ligadas a nós, com as estruturas a que pertencemos. E esse processo todo está centrado, essa interação toda, no nosso caso, num grande engano que foi o valor que nós acabamos dando ao ego como estrutura. Ele que é divino, mas a preponderância do ego como algo único, ele sendo o nosso Deus, ao invés da divindade verdadeira que está e nunca vai deixar de estar dentro de nós, cria toda a distorção que nós contemplamos na evolução humana sobre esse planeta, sobre outros também. Vamos falar um pouquinho disso. Essa história do ego surge. A gente não pode precisar disso no tempo. Talvez a gente não precise disso nem no tempo que a gente entende. Sabemos que o tempo é relativo, mas nem no tempo cósmico dentro desse universo. Provavelmente essa estrutura que nós chamamos de primazia do ego tem origem em outros universos. Isso são especulações. Mas não nos interessam as especulações agora. O que nos interessa é o posicionamento que nós temos que ter hoje em relação a esse processo e aonde esse conceito circula da maneira, não sei se é uma maneira mais destrutiva ou desagregadora, onde o ego separa as polaridades que devem estar unidas sempre. Não sei se há mais, mas um deles é no campo da espiritualidade. Porque esse é o campo, esse é o
caminho que esse sim nos remete a uma origem de onde todos nós partimos, aonde ali sim a essência está plena, o ego não tem lugar e exerce, para que a gente use uma linguagem compreensível, o seu poder, não mais o ego, mas sim o eu. Chamemos assim, ego e eu. Na verdade são a mesma palavra, mas tentando mostrar o conceito do eu como algo mais amplo, mais profundo, mais integrativo e não separador, ou desagregador, ou diabólico. Esse é o significado da palavra diabólico. É o que diaba, é o que faz dia, divide. A humanidade, portanto, luta com isso. E nós temos, de tempos em tempos, a visita de avatares, para usar um termo hindu, que são aqueles que são projeções perfeitas da divindade em consciência, e que, apesar de tomar o aspecto humano para poder interagir conosco, tem a sua consciência ligada à divindade permanentemente. Esses avatares são muitos. Ao longo dos tempos, nós vamos encontrá-los nas diversas civilizações, nos diversos tempos se sucedendo. Como nós temos uma civilização muito voltada ocidental a tudo aquilo que se desenvolveu a partir do que nós chamamos de cristianismo, nós temos um foco muito expressivo num grandíssimo avatar chamado, pela sua forma humana, de Jesus de Nazaré. Mas ele mesmo nominou outros mais agressivamente, mais ousadamente, a dizer: todos vocês são avatares em potencial. Não somente eu. Mas há Moisés, que falamos, há Elias, há Siddhartha Gautama, um dos Budas e todos os Budas que o antecederam, há Bhagavan Krishna. E aí nós vamos procurando e achando em todas as dimensões da civilização humana aqueles que trouxeram ao menos um reflexo, ao menos algo muito claro em relação ao que seja esta identidade divina que nós todos temos em nós. Mas o processo do ego é o processo que comanda a nossa civilização, que comanda as regras que a compõem, em todos os níveis, em todas as escalas, onde nós procuremos, vamos encontrar o ego em comando. E é muito interessante porque isso muitas vezes passa por nós, né? A gente leva a vida como se não tivesse nada acontecendo. Um exemplo, eu vou hoje me fixar porque é o mais conhecido, certamente da maioria de nós, é o exemplo vivido pelo Rabi de Nazaré, Yeshua ben Yosef e Jesus. Mas nós podemos tomar esse exemplo e transplantá-lo, por exemplo, da Buda. Buda, ao construir a sua comunidade, a Sangha, à sua volta, e ele viveu até mais de 80 anos, nós vamos ver passar também Siddhartha por diversas fases em que essa comunidade interagia e aonde nós vamos ver com muita evidência, inclusive, ego. Ego a tal maneira que Buda também tem o seu Judas, vamos chamar assim, sabendo que Judas é um grande injustiçado, mas um primo seu que fazia parte da Sangha tentou matá-lo. Quando não conseguiu matá-lo, fez uma dissidência da Sangha e criou uma isso é um pouco divulgado. Se nós formos olhar a história de Moisés, vamos ver o quanto Moisés sofre com o povo ao longo dos 40 anos de caminhada no deserto. Com as revoltas do povo, com a falta de fé. Se a gente olha Elias, nós vamos ver que Elias, num determinado momento, vai para dentro de uma caverna. Desgostoso porque ele era o último dos profetas que sobrara de uma perseguição absurda feita por aqueles que comandavam as estruturas egóicas então. A rainha Isabel e o rei Acabe. E ele, escondido naquela caverna, entra num estado que a gente hoje chamaria de profunda depressão, fica ali até que, num momento, ele é chamado por uma entidade materializada que o toca e ele olha na sua frente, tem um pão, algo para beber, e ele manda que ele coma daquilo e dali ele retorna. Tudo isso são códigos. Mas o fato é, os avatares vêm, realizam os seus trabalhos, deixam clarões para que nós possamos segui-los até
a origem dessa luz. E quando a gente chega lá, todos eles dizem isso, a grande surpresa é que esta origem estava dentro de nós mesmos. E nós não tínhamos consciência disso. Não está em nenhum lugar hoje. Mas em volta desses avatares, sejam quais forem, se estrutura todo um complexo muito poderoso de revérberos do ego que vai formar sempre as religiões organizadas em torno desses ensinamentos. Isto se repete de maneira exata em todos os casos, não há nenhum caso de exceção. A gente vai examinar Bhagavan Krishna. Krishna é um dos avatares de Vishnu, que sucede ao seu último, que era Sri Rama. Eu sempre digo aqui, quando falo o nome dele, Jai Ram, porque para mim é um dos avatares mais fantásticos pela sua humanidade. Rama tem um drama que nos aproxima muito dele, com os códigos todos, e um dia, Deus permita, vou repetir aqui para dar força, a gente vai fazer um seminário sobre Rama, ou uma palestra sobre Rama. Vocês já ouviram isso há quantos anos? Vocês estão rindo por causa disso, né? Na verdade, mas isso vai sair porque Krishna, ao contrário, é um ser celestial intocável, que chega sem interagir com o mundo de uma forma egóica. É ousado também, é algo que eles têm que olhar em símbolos, porque tem vários aspectos da vida de Krishna que podem assustar a olhos incautos. Mas, em tudo, quando Krishna sai, se estrutura à volta dele todo um complexo muito duro em regras, que já existia e se torna a partir de Krishna, veja um paradoxo, mais duro, mais egóico, mais estruturado e, portanto, só fruto de projeções egóicas, que é a estrutura religiosa do brahmanismo. Se a gente acha, né, que há regras demasiadas, quem é judeu, por exemplo, dentro do judaísmo, das 613 mitzvot que você tem que cumprir, se a gente acha que no catolicismo você tem que fazer alguma opção de coisas, né? E a missa e parará, e se a gente acha que dentro do espiritismo que já acabou, vamos falar um pouco disso, né? Ou de todas as estruturas que há regras demais a se cumprir, é que se não conhece o que é o brahmanismo. O brahmanismo, além de ser muito complexo, tem uma estrutura que o hindu que quer cumprir não anda, não faz nada na vida. Cada passo, cada hora do dia são coisas diferentes que têm que ser feitas. Nada a ver com aquilo que Krishna fizera, e tal o Bhagavad Gita para nos trazer isso, ao libertar a Arjuna. A contraface egóica do ser, da sua prisão, em tudo, inclusive no medo, inclusive naquele momento em que ele vacila ao ver do outro lado, as pessoas estão caras a ele, seus parentes, seus professores naquela batalha de Kurukshetra. Mas em volta daquilo se constitui uma religião tão férrea que foi preciso que nascesse Buda. Buda é um grande reformador do brahmanismo, se as pessoas não sabem. Nasce na Índia, e quem desperta Buda debaixo da árvore Gaia, depois que ele é desperto, logo em seguida, quem aparece para ele é o próprio Brahma. E diz a ele: você está iluminado, mas não seja egoísta, senão você está novamente na prisão do ego. Saia e vá iluminar as pessoas. E ele, ouvindo esse pedido de Brahma, vai e faz o que faz. Jesus, portanto, é onde nós vamos nos basear, é a mesma coisa. É impressionante quando a gente vê o que surgiu à sua volta como estrutura religiosa. E aí tem um ponto muito importante da gente ressaltar, e por isso talvez a densidade desse dia de hoje aqui nessa casa. E eu volto a dizer que a gente não está impondo ideia a ninguém, em verdade a ninguém. Isso é absolutamente livre para quem queira aceitar ou não, ou quem queira se achar fora com eu ou não. Aliás, eu já fui um que fiz isso há muito tempo. Quando eu fui para o Estados Unidos, lá na final da década de 80, e lá cheguei, encontrei o fundador
o Luiz Rocha Lima dizendo: nós todos temos passados vinculados à Inquisição medieval e à Inquisição no início do século XVI, XV. E eu, aqui comigo, falei: eu vou sair daqui porque eu, Inquisição, de jeito nenhum, estou fora. Não deu. Então eu quero dizer o seguinte, que hoje, o que eu digo aqui é que nós todos, eu fiz aquela longa introdução para dizer assim, nós somos egos caminhantes, no tempo e no espaço. Egos caminhantes são aqueles que vão alternando reencarnações, com ganhos aqui, perdas ali, acumulando experiências, recebendo frutos da lei de causa e efeito, e continuamos reagindo. E para nós isso é muito claro, porque esse nosso caminho egóico passa por muitos estágios. Se nós fôssemos aqui entender que estágios são, a gente sai desse planeta, vai para outros. Passa pelas civilizações que precederam a nossa, algumas delas tidas como fantásticas, como a civilização Atlântica, Lemúria e outras mais. Mas a gente pode se circunscrever num período curto de tempo. Só aí já tem problema muito para a gente resolver, que é exatamente a estrutura ocidental que foi feita em cima da mensagem de um rabi que andava descalço na Palestina, numa tradição espiritual do seu povo, que foi mantida muitas vezes por seguidores não cristãos, que curava, que despertava as consciências, mas que foi encontrando a força do ego o tempo inteiro, a começar entre a sua turma mais próxima de discípulos. É aí onde a gente quer fixar para entender o que seja institucionalização, quando falamos de religiões organizadas, e o que seja espiritualidade. O confronto que existe disso e há o que hoje nós somos chamados a entender e a realizar a espiritualidade, e não mais religião. Aliás, essa palavra religião andou aí na moda uma coisa para tentar dar uma suavizada no seu significado. Todo mundo certamente já ouviu. Vamos lá. O que é a religião? Vem de que palavra? É uma tentativa nobre da gente fazer vincular algo a um significado mais profundo. Essa raiz, então, a gente começou a ouvir isso para lá, que religar é no sentido do verbo latino religar, retomar a origem. A tentativa é nobre, porque traz um significado mais profundo para essa palavra. Só que religião vem de outro verbo. O substantivo religio vem relegere. Relegere é perigoso. Porque relegere é uma releitura, isso denuncia o lado oculto dessa palavra. A religião é a releitura ou reler de uma forma institucionalizada aquilo que veio puro na mensagem do Avatar. Na tentativa da gente, vamos botar o religar aqui para poder dar uma suavizada, mas não é esta o significado original, é aqui. É feita uma releitura da mensagem do Cristo, da mensagem de Moisés, da mensagem de qual seja o Avatar. E esta releitura permite ao ego se impor. Essa leitura permite as projeções egóicas tomarem força adiante daquilo que nos interessa fazer. Nós somos comandados pelas reações, somos comandados pelos condicionamentos. E no momento em que estamos, por estarmos desatentos, é este movimento condicionante é que nos comanda e é o ego, portanto, que se repete em diversos cenários. Toda a estrutura que toma a forma da igreja institucionalizada chamada cristã vem da releitura de uma mensagem que não tem nada a ver, ou quase nada a ver, com tudo aquilo que se construiu à volta dela, da mensagem desse mestre. Gente, é muito fácil. Basta abrir aqui o Evangelho. Vamos lembrar
e aí onde está o ponto aglutinante das nossas caminhadas espirituais, o ápice aonde isso chegou, que é a conhecida Baixa e Alta Idade Média. Onde, vamos lá, vamos tentar fazer um rápido flash. Jesus tinha, todo mundo sabe, 12 companheiros que eram chamados de discípulos, e tinha outros à sua volta, 72, dos são códigos, e mais outros, e mais outros, e mais outros. Mas se nós abrimos os evangelhos canônicos, isso sem falar nos outros evangelhos chamados apócrifos, que são aqueles que não foram aceitos oficialmente pelo cânone da Igreja Romana, principalmente. Alguns são aceitos pela Igreja Ortodoxa grega, tem outras igrejas que foram... Mas, se a gente pegar, basta pegar esses aqui, os 4 evangelhos, e nós vamos ver que tudo que está dito aqui é como se fosse uma antítese de tudo que foi construído como instituição à sua volta. E começa pelo próprio relato da convivência dos seus 12 discípulos. Não sei se vocês atentaram para ler que entre os 12 discípulos havia uma disputa ciumenta o tempo inteiro. Há uma passagem específica nos evangelhos, principalmente no evangelho de João, onde uma das mulheres, Jesus tinha um detalhe interessantíssimo com o Avatar, que era fantástico em relação a tudo que a sociedade aceitava na época. Ele era acompanhado por muitas mulheres. E andavam à sua volta como discípulos, especialmente a mais notória delas, conhecida como Maria de Magdala, da cidade de Magdala, ou Madalena. Uma delas era a mulher de Cleófas, mãe dos discípulos João e Tiago, os 2 irmãos que se tornaram João evangelista e Tiago o chamado maior. Há 2 Tiagos. A palavra Tiago, se vocês também não sabem, é uma corruptela do nome hebraico Jacob, ou Jacob. Todo menino Jacob, vira Tiago. Vira um Tiago em espanhol e em português. Você não tem esse nome, Tiago, em nenhuma outra língua, isso é separado. É o nome do judaísmo dentro da Península Ibérica. Em inglês, né, francês, não existe Tiago. Enfim, mas ok. Isso é bom. Esses dois, a mãe deles um dia vai a Jesus e diz assim: Mestre, eu quero que o senhor, lá no paraíso, coloque os 2 como os 2 maiores sentados ao seu lado. Aí, está descrito isso. Os outros, na gritaria: peraí, por que isso, mano? Como é que vai resolver? A briga se dava. E Jesus disse assim: eu não resolvo nada disso, quem vai falar isso não sou eu, é meu pai. Quando ele fala meu pai, Jesus jamais está se referindo apenas a um ser externo lá hoje, mas também não é argumento para hoje. Pai, para ele, é um aspecto da divindade, aonde ele se dirigia, muito bem reconhecido pela tradição espiritual do seu tempo, que se unia à mãe. É lá, é a consciência ali que vai dizer: eu não estou aqui para disputar, para dizer para vocês quem vocês são, mas a briga continuava. Brigavam por quem controlava o dinheiro, brigavam por quem andava mais perto dele, brigavam por muitas coisas. Ele vai. Quando ele vai, se institucionaliza a volta do seu ensinamento uma pequena comunidade em Jerusalém, comandada por um outro Tiago, chamado Tiago Menor, que era alguém muito vinculado às tradições do templo. Porque o que Jesus vai fazer na sua vida? Primeiro, movimento para combater uma religião institucionalizada. A religião do templo não era a religião profunda do judaísmo. No templo havia uma casta sacerdotal. E quando aparece uma casta sacerdotal, é o grande primeiro sinal da morte imposta à espiritualidade e o triunfo do ego como um todo. Os sacerdotes do templo tinham privilégios absurdos. Hoje que ainda se fazem escavações em Jerusalém, a gente acha que só é de hoje essa história. As casas dos sacerdotes eram uma coisa absurda, porque eles recebiam o dinheiro das doações, eles ficavam com aquilo, eles impunham regras, eles faziam todo tipo de movimento controlador. Você, para chegar a Deus, tem que fazer um sacrifício, tem que comprar esse ou aquele animal, tem que passar por mim. Dentro do Santo dos Santos, do Kodesh Kodeshim, só entra o sumo sacerdote, nem os outros entram. Então, para eu me aproximar da divindade, eu tenho que andar muito, porque o ego, no sentido amplo,
havia projetado ela para fora, porque a esse ego não interessa a espiritualidade, não interessa a releitura religiosa, não interessa as regras que são impostas. Isto foi por Jesus que bateu de frente. Ele não bateu de frente com o judaísmo, ele era um judeu. E havia outros tantos mestres à sua volta e contemporâneos deles de elevação espiritual absurda. Ele foi à luta para chegar lá e dizer: vocês estão fazendo coisas que vocês pensam que isto está levando vocês para o céu, mas não está. Não pensem que vocês são esses ou aqueles que tenham cargo, ordem ou instituição dentro do templo, que vocês têm por isso a ligação com Deus garantida. Isso é projeção falsa do ego. E portanto bater de frente, nesse sentido de mostrar que a espiritualidade estava divorciada naquele momento daquela estrutura sacerdotal, como estava divorciada no momento em que Buda aparece no mundo da estrutura sacerdotal bramânica. Acabou seu destino material sendo uma execução preparada por artimanhas, por intrigas entre romanos e sacerdotes, não do povo judeu. Porque o povo judeu amava e ele era um judeu por excelência. Mas ele vai embora. Uma saída triunfal mostrando que nem a morte tem poder sobre uma consciência liberta. Isso é o sentido da ressurreição. Não é que ele ressurge e só ele, e no dia do juízo final, todo mundo que está enterrado vai ressuscitar, porque isso é uma sandice, é uma criancice espiritual tremenda. Imagina a confusão que seria. Já pararam para pensar? Ressuscitando todo mundo no mesmo tempo? Agora vai ter uma novela aí que eu estava vendo um anúncio ontem que vai ressuscitar um cara de 100 anos atrás e chega lá e fica olhando o mundo. Imagina ressuscitar um de 5.000 anos atrás ao mesmo tempo. É brincadeira, mas o fato é o seguinte: isso tudo são mensagens simbólicas, são códigos que a gente precisa entender e não deixar que isso nos arraste e nos prenda, porque é isso que a releitura, o reledgere, a religião faz. Jesus bate de frente contra isso, mostra que nem a morte tem poder contra uma consciência liberta, não foi o primeiro a ressuscitar, mas mostrou com clareza e apontou que isso aqui todo mundo pode fazer. Essa comunidade que se constitui no primeiro momento, comandada por um apóstolo chamado Tiago, chamado Tiago Menor, que começou a criar regras e regras e regras e regras e regras e regras e regras. E a difusão dessa mensagem libertadora chamada Evangelho acaba caindo nas mãos de um antigo combatente, um fariseu radical, que se fizera valer como um perseguidor. E que depois, no momento em que ele estava no auge da perseguição, teve uma visão completa daquele mestre ressuscitado, chamando ele a um discipulado. Ele vai passar o pão que o diabo amassou. Para poder entender isto. E para poder perceber que comunidades devem se constituir sem caráter religioso, mas com caráter espiritual. Vou voltar antes do mapa que eu parei, porque quando a gente vai olhar na Baixa Idade Média, a gente vai ver que todo esse movimento que eu disse agora, que começou com o apóstolo Tiago, ele foi sendo levado até o momento em que a Igreja Romana, numa briga de poder com outras igrejas, houve 600 anos de briga inclusive sanguinolenta, entre partidários dessa ou daquela visão da obra daquele avatar, e acaba com o triunfo da Igreja Romana. Isso se dá no ano 600, com a instituição do papado em Roma. Ou seja, o poder espiritual, entre aspas, egóico, se une ao poder material e se constitui um Estado em cima de uma estrutura espiritual que tomara a forma de uma estrutura religiosa. E essa estrutura religiosa começa a seguir o seu caminho, e nós estamos ligados a ela, porque nos preencheu de ilusão da cabeça aos pés. Essa estrutura religiosa começou a construir templos, regras, dogmas, barreiras, sacerdotes. Você não pode ir a Deus sem passar pelo sacerdote. Você não pode ir a Deus sem passar por isto. Você não pode ir a Deus sozinho. E chegou a um absurdo, na época de São Francisco de Assis, por exemplo, que nenhum cristão, até por haver uma analfabetismo absolutamente
comum, tinha acesso a nada do Evangelho, não sabia nada. Distorções a ponto de se ninguém sabia, por exemplo, que Jesus era judeu. E se perseguiam os judeus. Coisas de uma forma absurda mostrando o que essa releitura nociva do ego construiu. É claro que tudo tem um seu lado bom. É claro que tem dentro dessa estrutura os grandes santos, Bento de Núrcia, por exemplo. São Bento aparece exatamente nesse momento aí, no ano 500 e pouco, onde estava pronto para surgir a estrutura romana, entra Bento com a sua visão espiritual. E outros que o vão sucedendo para manter viva essa chama, não pode apagar. Até hoje, a gente tem o Papa Francisco lá lutando. Mas o que eu quero trazer para nós é o conceito, não é nós nos focarmos em cima de uma estrutura qualquer. Todas elas vão ter pontos de semelhança. Todas elas vão nos mostrar o quão ilusória é a visão da espiritualidade quando baseada no ego. E o quanto é fácil nós nos deixarmos levar por ela. Em mínimas coisas. Em coisas que a gente nem percebe muitas vezes. Reatividades que partem do nosso comportamento, da nossa forma de agir, da nossa forma de encarar o outro, aonde vai se deixando para trás a essência espiritual do processo e entrando em rede, em intensa presença, a essência rígida, fria e vazia do Elegere. E não precisa ser religião organizada ao nível que chegou a igreja chamada cristã romana, por exemplo. Isso é muito fácil, às vezes, entre 4, 5 pessoas. Parece logo que manda, parece logo que impõe, parece logo que cobra a regra. E esquece que por detrás disso tudo tem que ter uma visão espiritual comandando. Aparece logo que aponta no dedo na cara do outro quando o outro está errando. Vamos olhar aqui. Esse mestre, vamos ver lá se eu acho assim de primeira, ele aponta exatamente por isso como alerta. Vocês conhecem essa frase. Você vai lá no olho do outro e aponta o cisco, o argueiro, uma trave enorme no seu, não há jeito. Eu pergunto para nós mesmos, ao longo desses centenas de anos, quem tomou? O Evangelho de Mateus, que é o primeiro dos evangelhos tidos como canônicos, ele é aberto com uma passagem muito enigmática. Eu queria dar uma olhadinha nela com vocês aqui. Ela vem logo depois da primeira pregação de João Batista, também uma figura, tudo é muito lindo como a gente olha. E depois vai aparecer uma cena muito estranha, não sei se vocês conhecem ela, chamada Tentação de Jesus no Deserto. É lógico que a gente lendo isso aqui, você tem que dizer que isso aqui não é um evento. Quem é que estava lá junto com ele para descrever aquilo? Jesus contou para alguém isso, que chegou e escreveu, mas o fato é, não importa, o que importa é o símbolo que está aqui dentro, que é isso que nos interessa em qualquer visão espiritual. Não é a releitura, é a essência. A releitura é uma artimanha do ego. A essência é o que a gente tem que buscar. E essa passagem, ela nos remete à essência o tempo inteiro. Essa passagem, ela começa o seguinte. Depois que Jesus foi batizado, por João, mergulhado, a palavra batismo é essa, mergulho. E Jesus vai falar desse tipo de ação lá no Evangelho de João no final. Quando ele fala esse mergulho é o símbolo da reencarnação. A carne e a água tem tudo a ver. O que a gente chama de carne, de matéria, o corpo humano tem quase 90% de água. E quando eu mergulho, o código é, eu estou reencarnando. O Cristo mergulha, é mergulhado por João, apesar de João dizer, você não precisa fazer isso, não faz. Para mostrar o seguinte, essa centelha divina que está em mim está em todos. Quando o João mergulha, ele diz, eu vi o céu aberto e vi a presença da Shekhinah, que é o Espírito de Deus, descer sobre esse homem. Por acaso era primo dele. Ele sai dali e aí aparece o que nós chamamos de tentação no deserto. Em seguida, portanto, Jesus foi levado pelo Espírito, está em maiúscula, ao deserto para ser tentado pelo diabo. Aí que a gente vai imaginar um sujeito de rabinho tentando ele ali.
Lembra da definição que a gente deu a palavra diabolos como aquilo que separa, aquilo que puxa o ego para fora, e tudo que vai ser dito aqui é dizer assim, vem cá. O ego nos falou, é a visão pequena daquele ser que está ali. Francisco de Assis passou isso a vida inteira. Ele diz o seguinte, o diabo. Você jejuou, e Jesus jejua 40 dias e 40 noites. O número 40 está sempre linkado a passagens dentro do campo material, do campo egóico. São os 40 dias e 40 noites que Moshe passou no Sinaí, são os 40 anos no deserto, e assim vai. Se és um filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pão. O que ele diz? Eu sou, agora vamos lá que eu vou fazer, vai acontecer. Ele vai citando trechos da Escritura, da Torá, ou dos Salmos. Jesus, se você olhar, quase todas as falas de Jesus, uma citação de um Salmo ou uma citação da Torá. Quando ele foi chamado, se você vem mudar a Torá, está assim, de jeito nenhum. Aliás, ninguém pode mudar. E aí daquele que tire uma vogal, que tire um pataco da Torá. Está mudando todo o sentido. Está aqui escrito também, no Evangelho. Ele passa por cima. E ele diz assim, está escrito, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Eterno. O separador foi quietinho, mas insistiu. Levou então para Yerushalayim e colocou no ponto mais alto do templo. Imagina tudo isso. Pegou Jesus lá e colocou lá e pensou, eita, um cara lá em cima da torre do templo. Todo mundo ia ver, né? Se aqui fosse um fato real. Estamos falando de códigos. Tão reais quanto. Ou mais reais que. Se és um filho de Deus, joga-te daqui para baixo. Porque está escrito, e aí vem o Salmo 91, a teu respeito ordenou a seus anjos, e eles te carregarão nas mãos para que teu pé não tropece em pedra alguma. Jesus lhe disse, não tentarás a divindade. Aí as pessoas assim, está vendo? Jesus é Deus, é o cara que baixou, fez o corpo, saiu de lá. Nada a ver. Quem é o diabo? É o ego. Quem é que está sendo representado naquele momento pela figura de Jesus? A nossa divindade. Aquilo que nós todos temos dentro de nós. Então o ego não pode tentar a divindade. É impossível. Quando a consciência está nela, as tentações, as dúvidas, as questões, o medo, tudo aquilo que caracteriza a construção egóica no mundo e que às vezes toma o aspecto de bezerros de ouro enormes numa sociedade inteira, é pulverizado pela concepção e pelo entendimento de que nós somos deuses. E dentro de nós existe a divindade. Não tentarás a divindade. Mas o menino não desiste. O diabo então o levou ainda a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo. Com sua glória lhe disse, tudo isso darei a ti, se caindo agora por terra me adorares. Jesus disse, Satã, para trás. Porque está escrito, novamente o Deuteronômio, adorarás apenas ao Eterno, e só a Ele servirás. Então, largou Satã e os anjos se aproximaram. Ficaram ao sua volta. Isso aqui é um recado para nós, o tempo inteiro. Ou a gente foca na espiritualidade, ou a gente foca no espírito, ou a gente vai continuar enredado nessa rede que de uma forma de um jeito, de uma outra forma, de uma hora de outro, vai nos enredando nesse processo. Gente, a gente está cansado disso. Já não funciona para nós, essas respostas não funcionam. Vamos trazer para aqui, para dentro da casa. O que interessa eu ser qualquer coisa aqui? Se eu não entendo, e agora eu vou pular aqui para aquilo que eu toquei rapidamente, a história de Paulo. O Paulo lidou diretamente com isso. Primeiro porque ele era um sujeito renegado no primeiro momento. Apesar de Jesus ter dito, né, que a grande visão de alguém desperto era perdoar, não julgar, nenhum dos discípulos o perdoou de primeira, porque ele tinha sido um perseguidor violento. Quando ele chega dizendo assim, agora eu sou discípulo, peraí,
Entra em função do ego, entra o medo, entra tudo. Toda aquela estrutura que já estava crescendo dentro da igreja o rejeitou muito. Não fosse um dos apóstolos que o acolheu, Barnabé, o Barnavi, o filho de um profeta, com o nome hebraico, que o acolhe e vai dando suporte a ele até que ele vai se estruturando ali dentro. Já velho, Paulo faz uma epístola aos Coríntios, a primeira epístola, e aqui nós vamos ver, se a gente ler isso ali com cuidado, a luta que já se processava dentro das primeiras comunidades. Nós não tínhamos igreja romana instituída como a igreja como nós a conhecemos hoje, católica romana. Havia comunidades em várias cidades do mundo, muitas delas, aliás, todas elas fundadas por apóstolos, muitas delas por Paulo, e essas comunidades tinham suas estruturas egóicas operando em direto. Se vocês tiverem curiosidade, leiam a primeira epístola aos Coríntios, você vai ver a luta, ele chega lá e tem uma divisão. Tinha um sujeito que fazia muito milagre chamado Apolo, que visitara a comunidade, era um sujeito, era um taumaturgo, um sujeito médio, um problema de efeito físico. E aí a comunidade se dividiu, assim, ó, meu cara aqui é o Apolo. Aí o pessoal, não, cara, foi o Paulo que fundou, o negócio é o Paulo, Apolo. O primeiro capítulo ele diz assim, que isso? Não tem ninguém aqui de Paulo nem de Apolo, não existe. O que vocês têm que entender é o que é um primórdio, é entrar na consciência crística. Ou vocês são do Cristo, no sentido amplo dessa palavra, ou vocês não são de ninguém. Não interessa ser de Paulo, seja. Quer gostar do Apolo? Gosta. Mas isso não pode gerar destruição e separação. E começava a haver isso, disputas de poder, disputas de quem manda, disputas de quem põe regras. Começa a crescer aquilo que mata, aquilo que sufoca, aquilo que faz com que o ego triunfe e passe a valer uma coisa, que aí eu escrevi aqui. A religião, ou não religar o relevio, projeta no fazer e desconecta do ser. No passado isso agora aqui. A espiritualidade, ao contrário, se funde e emana do ser, do espírito, e transborda num fazer sem ego, não preso a exterioridades. Essa é a nossa grande ilusão, é o visgo que nos prende. E quando a gente tem algum tipo de poder ou qualquer coisa, começa o fazer a crescer, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer aquilo outro. Caramba, o que é fazer sem o ser? E quando existe o ser, o fazer não te dá autoridade alguma. O fazer é apenas um transbordar do ser. E quando o ser domina a consciência humana, você entende que não há maiores nem menores no reino do ser. E Jesus chamava do reino dos céus. Há apenas iguais. E aí eu vou mostrar para vocês quanto essa briga chegou. Eu contei a história do Apolo, que era o início, Coríntios 1. Trechos. Aqui tinha uma briga para que você podia comer, comida ou não comer. A briga de quem comia, quem sacrificava, e aí eu fazia ele entrando em campo. Era uma briga de dar, deu morte isso, para vocês terem ideia. O sujeito matou o outro porque o outro descumpriu a regra de não comer determinada comida. Era a prerrogativa da lei que mandava, da kasherut. Ora, ok. E Paulo diz o seguinte, quem quiser cumprir, cumpre. Quem não quiser, não cumpre, porque o que tem interesse aqui é o espírito. Se alguém se sente bem cumprindo essa regra, entendendo por que faz, faça. Eu fazia, eu era um fariseu. Se alguém não se sente bem e quer entender isto como outro lado, faça, desde que isto seja desligado do ego. E aí ele vai, seguindo em frente, né? Por isso há entre vós muitos doentes e débeis, e muitos morreram. Se nós examinássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Olha isso, se nós examinássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Se alguém estiver com fome, que coma em sua casa, a fim de não nos reunirmos, fiquem condenando uns aos outros. E aí ele dá uma aqui, porque ele fez isso antes de chegar na cidade, que vai dizer, vem pra cá que está comendo pau aqui na igreja de Corinto.
E era todo mundo cristão, santo, né? E ele diz a última frase: o resto eu vou resolver quando chegar. Tem os dados, a gente olha aqui, tem cada coisa muito interessante dentro desse. E aí, ele diz assim: e quanto aos dons espirituais, que havia uma disputa. O sujeito que falava, que profetizava, que é o médium, aquele que recebia e dava mensagens. Quem é o maior? É o médium, é o cara que fala a língua que não é a língua, é o sujeito que cuida dos doentes. E essa briga de maior, que é o mais importante, que se reflete em qualquer lugar até hoje. Basta descuidar um pouquinho que ela entra em ação. Quanto aos dons espirituais, não quero, irmãos, que fiqueis na ignorância. Sabeis que, enquanto não eres goem, fostes arrastados cegamente atrás de ídolos mudos. Por isso faço saber que ninguém falando no Espírito Divino pode dizer: maldito seja o seu irmão. Há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Isso aqui faz uma confusão que surge nas igrejas evangélicas quando dizem que não tem Espírito, porque diz o Espírito é o mesmo, só tem um Espírito, é o Espírito Santo. É verdade, mas isso não, olhando num aspecto muito amplo, o Espírito é o mesmo, sim. Tudo é Espírito. Portanto, os dons que existem, as entidades que se comunicam, todas elas fazem parte de uma realidade mais ampla. Há diferentes atividades, mas é o mesmo Criador que realiza todas as coisas. A cada um é dada a manifestação do Espírito em vista do bem comum. A um é dado a palavra da sabedoria, a outro uma palavra da ciência, segundo o mesmo Espírito, a outro a fé, segundo o mesmo Espírito, a outro os dons de cura, a outro o poder de fazer milagres, a outro a profecia. Mas estas coisas todas, quem realiza é o mesmo único Espírito. Isso foi muito mal entendido, porque Espírito é esse. O que ele está se referindo? A palavra Espírito está se dizendo a essência. O Espírito é o que, de onde provém tudo. É o que dá origem à espiritualidade, que não precisa de religião. Espírito, portanto, nessa abordagem, a abordagem que a gente está querendo conversar hoje aqui, é o entendimento de que tudo vem desse manancial único, essencial da realidade, que a gente denomina Espírito, e do qual emana tudo. Vamos voltar lá naquela primeira conversa, no início da nossa conversa de hoje aqui, do qual emana tudo, todos os universos e todos os seres. Tudo que é criado nos infinitos universos e nos infinitos seres está mergulhado e vive dentro de um único Espírito. Essa é a conceituação dessa palavra. E daí surge a energia, a consciência e tudo mais. Aí ele compara o pessoal, nós, a um corpo, membros de um corpo. Para dizer, bom, se eu acho que eu sou a cabeça, eu sou mais importante, se tirar a perna, a cabeça não vai funcionar. Ele faz uma comparação muito interessante. E vai avançando, dizendo, todos vocês são o corpo crístico. Todos vós sois corpo crístico. Fazem parte de um corpo maior. Esse é um conceito muito amplo, porque a gente vai entendendo hoje, voltando àquela conversa que eu mostrei para vocês do supercomputador, que nós somos individualidades que compomos individualidades mais complexas. A nossa família, se a gente entende assim, é uma outra individualidade, um organismo. Qual é a estrutura da evolução que hoje a gente reconhece bem na ciência humana, por exemplo, da evolução biológica? Para a gente falar só da biologia, dos seres unicelulares, anucleados, aos seres compostos e cada vez vão ficando mais complexos, mas todos eles ganhando, à medida em que isso se constitui, de uma nova individualidade. Composto, nosso corpo, por exemplo, tem talvez 30 ou 40 trilhões de células. Ninguém nunca parou para pensar que número é esse. Aqui, governados nesse nosso microcosmos, existem 30 a 40 trilhões de células. Só no cérebro são 3 trilhões. E quando eu comecei a estudar medicina, a gente achava que era 3 bilhões. A diferença é uma diferença muito grande entre uma coisa e outra. Apareceu célula cerebral para tudo quanto é lado. E a gente vai compondo individualidades mais amplas. Essas individualidades mais amplas fazem parte dessa mesma conceituação de que nós estamos em algo que a gente vai entendendo, e por isso mesmo é que a gente não pode fugir do conceito de comunidade.
do conceito de você, eu estou aqui, vou botar uma barreira em volta de mim e vou me isolar. Acabou essa época. E hoje então acabou mesmo. Não adianta eu botar uma barreira em volta de mim para me proteger de coisas que eu acho que estão fora de mim, quando esse processo todo é gerado por todos nós, ainda que de forma inconsciente. E o nosso trabalho, volto a dizer, está no ser. Porque aí eu queria, a última coisa que eu queria ler aqui, para a gente poder fazer uma meditaçãozinha. Paulo vai avançando nessa epístola, quando eu falei aqui, eu estou lendo o capítulo 12. E ele diz, ora, vós sois o corpo de Cristo, cada um por sua vez é um membro. O Eterno colocou na igreja, em primeiro lugar, alguns como apóstolos, em segundo lugar, outros como profetas, outros com os dons de milagres. Todos são apóstolos? Ele questiona. Todos têm o dom de curar doenças? Todos interpretam línguas? Aí ele termina assim, não interessa. Não importa se você é isso ou aquilo. Aspirai a dons melhores. Em vez de ficar... A briga era essa, né? Ó, eu sou apóstolo. Legal, eu sou o máximo. Não, eu sou profeta, eu curo, eu faço isso, faço aquilo. Aspirar a dons melhores. E aí termina com uma frase que anuncia uma passagem, quando começar a ler, faz parte dessa epístola, todo mundo vai conhecer, nem que seja. Mas agora eu vou vos mostrar o caminho. Melhor ainda. Começa. Se eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, mas não tiver amor, eu sou como bronze, que soa ou o tímpano que retira. E se eu possuir o dom da profecia, se eu conhecer todos os mistérios, se tiver toda a ciência, tiver o poder da cura e tiver tanta fé, que eu chegue a transportar montanhas, mas não tiver amor, eu nada sou. Se eu repartir todos os meus bens, dê-los aos pobres, se eu entregar o meu corpo para ser queimado, para o sacrifício, mas não tiver amor, nada disso me aproveita. Porque o amor é paciente, o amor possui a benignidade, o amor não inveja, o amor não se envaidece nem é orgulhoso, e tampouco é descortês. Não é interesseiro, não se irrita, não guarda rancor, não se alegra com justiça alguma, mas se alegra com a verdade. O amor tudo desculpa, o amor tudo crê, o amor tudo espera, o amor tudo suporta, porque o amor jamais acaba. As profecias terão fim. As línguas se calarão. A ciência um dia terminará. Pois o nosso conhecimento hoje é parcial. Como parcial é a nossa profecia, como parcial é a nossa ciência. Mas quando chegar o momento da perfeição, vai desaparecer o que era parcial. Quando eu era criança, eu falava como criança, pensava como criança, raciocinava como criança, mas me tornei homem. E aí abandonei aquelas visões de mim. No presente, nós todos vemos como por um espelho, e portanto de modo obscuro. Mas chegará o momento, então, que veremos face a face. Agora, no presente, eu conheço só em parte. Mas então, eu conhecerei do modo como sou conhecido. No presente, permanecem 3 coisas, e a elas deem importância: a fé, a esperança e o amor. Mas a maior delas é o amor. Procurai o amor. Continua aí no capítulo seguinte. E aspirai aos dons espirituais. Eu acho que essa capítulo fala por si só. Né? Porque isso é espiritualidade. E não é de lá. Você vê que isso está relatando um fato que mais de 2.000 anos atrás continua acontecendo.
E a gente continua. Então o alerta é, gente, está na hora de... O Yogananda, para nós Yogananda, tem uma música que eu gosto muito. Eu não vou saber contar aqui direito, mas vale a pena compartilhar a letra com vocês. Vamos preparar para a nossa meditação. Ele diz exatamente isso. Ao meu santo acorda, ao meu santo acorda. Muito legal essa letra porque está chamando todo mundo de santo, porque essa é a nossa natureza verdadeira. A outra natureza, toda essa que a gente faz do ego, é ilusão pura. E no dia que aparece a luz, bum, vai embora toda a treva. Quando a luz aparece, diz que sai o karma também de ação, tá? Eu esqueci de falar isso. O karma não possui a mínima condição de resistir a uma luz acesa dentro da nossa natureza real. Ou melhor dizendo, tirar fora aquilo que oculta uma luz que jamais se apagou. Antes de passar, Gilberto, para falar, tem uma passagem que é importante, inclusive a gente já falou ela aqui, que é tirada também do livro de Vaikra 6:6. E brilhará um fogo eterno no templo e esse fogo jamais se apagará. Os sábios cabalistas dizem, templo? Cadê o templo? O templo exterior já foi. Esse código não pode estar errado, tem que ter uma outra significação. Qual é o templo que o fogo eterno? Estamit tukad al-hamisper lo terrei. E brilhará uma luz dentro do templo sagrado, uma luz que jamais se apagará. Essa é a luz que a gente está procurando. Então, eu ia falar uma coisa que eu não deixei aqui e não falei, né? Antes da meditação. Vamos embora, vamos nela. Gilberto vai falar assim. Não, só que eu lembrei agora, a gente falou daquela época em que eles brigavam muito entre eles, mas sendo que até hoje ainda existem dentro do Código Romano, até hoje, pessoas que são mais pro lado de Paulo e outros de Pedro. Eles brigam, discutem até hoje isso. É isso? Aqui Jesus disse, se dois se unirem, fizerem dessa união o mesmo propósito, a consciência crítica vai estar presente. É difícil dois se unirem, mas é muito duro. Em todos os sentidos. Vamos. E aí é o seguinte, gente, vamos aproveitar esses minutinhos, porque a gente, apesar da gente não ter, agora eu me lembrei. Hoje eu não estou aqui para não mencionar nada. Nos ama muito. Nos ama de uma forma incondicional. Nós estamos, portanto, disponíveis a receber cura. As curas profundas hoje se darão de forma muito mais rápida, muito mais intensa. É chegado o tempo da salvação. A salvação é agora. A salvação não é nenhum milagre externo vindo por um Salvador que desça dos céus. A salvação é abrir os olhos. Ó meu santo, acorda. Ó meu santo, acorda. Tu não meditaste, tu não te concentraste. Diz a música. Passaste o teu tempo em coisas vãs. Ó meu santo, acorda. Nesse momento vamos mergulhar dentro de nós mesmos. Com a força que nos dá buscar em nós mesmos essa luz sagrada. E para isso é preciso que meditemos. É preciso que entendamos o que seja orar verdadeiramente. Vamos respirar e a cada inspiração vamos esperar a luz que está sendo trazida aqui pelos amigos que nos rodeiam. Que essa luz penetre os níveis mais profundos do nosso ser. Que cada uma das trilhões de células do corpo receba o toque revivescente dessa luz. E ao expirar, deixemos sair
porque delas cuidarão também aqueles que aqui estão por amor a nós. As estruturas que nos coligam com as zonas do ego, sob a forma de miasmas escuros que são os perigos. Neles vão condicionamentos mentais, condicionamentos emocionais. E nesse movimento de inspirar e expirar, vamos acender a luz em nós e rogar que a presença divina se faça cada vez mais intensa. Nesse ambiente e em todos aqueles que estão ligados a nós, nesse momento, somos todos um. Somos verdadeiramente um. Nossos amados, nesse momento, todos, compõem conosco uma constelação viva, mas liberta, completamente liberta, dos condicionantes que tentam nos manter presos a estruturas do passado, porque quando mergulhamos no mar da divindade em nós, o passado cede, o futuro também. E é somente a eternidade, sem tempo, que inicia o seu trabalho de surgir dentro de nós, curando, transformando. Na verdade, nada necessita ser transformado. Apenas, somente, revivido. Abraçados pela cura divina que aqui se manifesta, que possamos proclamar: não queremos mais o ego e suas ilusões. Queremos curá-lo e integrá-lo à essência do ser. Vinde, ó seres angélicos, que aqui estão por amor, e exerçam essa cura com a misericórdia que queremos aprender também a exercer, para que possamos proclamar: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles certamente receberão misericórdia. E os pacificadores, porque esses serão verdadeiros filhos da divindade. E mergulhados na tua presença, na misericórdia e na paz, sentimos a cura do Espírito viver em nós. E como diz o final do Salmo 23, e habitarei, portanto, nessa casa que é tua, Pai, onde a misericórdia se faz por longos e longos dias. Amém. Vamos continuar agora respirando até que retomemos o corpo. Nós todos recebemos, aqueles que não estão conosco aqui também
conectados de qualquer forma, pela internet, ou através do nosso pensamento e do nosso amor. Obrigado a todos pela paciência e que a paz seja conosco. Excelente semana.